Fala galera do primeiro ano, beleza? Professor Luciano outra vez aqui com vocês e hoje vamos trabalhar uma retomada de conteúdos sobre os 3 últimos assuntos vistos em aula, certo? Da Biologia do Desenvolvimento. Antes, porém, eu quero trazer para vocês uma questão que a gente pegou na revista super interessante sobre a fertilidade masculina. Segundo a revista, a fertilidade masculina está caindo, né? E a solução pode estar na cueca samba canção. Quantidades de espermatozoides produzidos pelo homem caiu pela metade nas últimas décadas. Mas por que tudo isso acontece? Então vamos entender um pouco essa situação. Não está fácil para os pais em potencial, porque a qualidade média dos sêmens do homem está caindo desde a década de 1930. Pesquisas estimam que 50% dos casos da infertilidade entre os casais, que afetam cerca de 48 milhões de pessoas no planeta, tenham como causa um problema masculino. Mas há como melhorar, ao menos um pouco, essa situação. E a solução pode estar na boa e velha cueca samba canção. O grande problema está no chamado aquecimento escrotal. Isso aqui é uma coisa interessante, porque assim, a temperatura média do ser humano é de 36,5 a 37 graus Celsius de temperatura e a gametogênese, ou seja, a produção de espermatozoides, a espermatogênese no caso, ela tem que estar entre 3 e 4 graus abaixo dessa temperatura normal. Portanto, o aquecimento da região escrotal com cuecas muito apertadas, com muitas horas no banco de uma bicicleta, por exemplo, notebook sob o colo, tudo isso gera um aumento na temperatura, né? Se estiver sobre a região escrotal, logicamente, e essa temperatura não vai estar inferior a 3 a 4 graus, podendo ter problemas na produção de espermatozoides. Então, isso como uma solução que a revista traz para a gente é justamente a questão de utilizar cuecas como a samba canção, que são mais confortáveis, né? Justamente para evitar esse aperto, né? Nessa região escrotal. Basicamente isso. Muito bem. O que vamos ver na aula de hoje, gente? Relembrar conteúdos de biologia do desenvolvimento já apresentados, como, por exemplo, os tipos de reprodução que nós já vimos, sexuada, assexuada e tudo mais, a gametogênese, né, a forma com que se produz esses gametas masculinos e femininos, a meiose e os seus tipos especiais de ciclos. Muito bem. Relembrando, pessoal, a reprodução ela pode ser sexuada ou assexuada. Então vamos fazer um paralelo. A sexuada usa gametas, gameta masculino, gameta feminino, beleza? Ela é muito mais lenta do que a assexuada. Ela tem um alto gasto energético pelo fato de ter a fecundação durante o processo, né? Ela tem uma maior variabilidade genética, porque os filhotes, ou seja, células filhas, assim, elas são diferentes dos pais, né? Necessita do processo de fecundação, que pode ser interno, externo, tem tipos específicos disso, porém tem um menor número de descendentes. Agora vamos entender a assexuada, vamos lembrar um pouco. Ela é agâmica, ou seja, ela acontece sem a presença de gametas. Ela é muito mais rápida do que a sexuada. Ela é econômica porque ela acontece com processos com a própria célula, não há necessidade de fecundação, né? Porém, ela também é mais econômica, ela tem baixa variabilidade, né? Por quê? Porque basicamente a célula filha é igual geneticamente às células mães. Ela produz aquilo que a gente chama de clones ou cópias, né, do indivíduo e tem um elevado número de descendentes, é muito mais rápido e tudo mais. Então, esse basicamente é o paralelo entre os dois tipos de reprodução. A reprodução assexuada ela pode acontecer de diversas formas, por bipartição. Aquilo que a gente falou naquela aula, que o indivíduo inicial ele dá origem a 2, né, com a mesma quantidade de genes ali, né, e iguais, cópias um do outro, né? Ele pode acontecer na forma de brotamento, onde surge um broto numa das partes do corpo do indivíduo principal, porém igual geneticamente também. Pode acontecer da gemulação, que é a formação de gemas, né? Que mais tarde elas vão
produzir, né, novos esporos. A esporulação, que acontece nos fungos, que aqueles esporos são lançados no ambiente, né? A estrobilização, que é a formação de camadas que vai se dividindo do corpo principal, que acontece lá, que a gente viu lá nos quinidários, né? Na hidra, por exemplo, em que o corpo do pólipo ele vai sofrendo fragmentação e vai jogando, né, partes em formas de pequenas medusas, né? Fragmentação, quando um indivíduo, como nós vimos a planária, se você cortar a planária em 3 pedaços, logicamente você vai ter a formação de 3 novas planárias, porque ela vai regenerar as partes, né, a partir dali. E a partenogênese, que é aquele caso super especial, em que você vai ter nas abelhas lá, por exemplo, né, se o óvulo não fecundado, se o óvulo for fecundado, ele vai desenvolver um processo normal. E vai formar as fêmeas, vai formar a rainha ou vai formar as abelhas operárias. Caso ele não seja fecundado, ele vai sofrer partenogênese, ele vai desenvolver normalmente, esse indivíduo vai continuar haploide N e vai formar, no caso, os zangões. Então, nesse caso, os indivíduos por partenogênese são indivíduos haploides N e os indivíduos pela fecundação normal vão ser diploides, como a abelha rainha e as operárias. Vamos para o primeiro quiz dessa aula. Algumas espécies, como as hidras, formam um broto que se desprende e desenvolve vida independente. Esse processo de reprodução assexuada é conhecido como... Essa é super fácil, gente. Letra A, fragmentação. Letra B, esporulação. Letra C, gemiparidade. Letra D, divisão binária. Ou letra E, partenogênese. Agora é com vocês.
Então vamos lá, galera. Então acontece justamente nesse momento, né, em que as hidras vão formar essa parte, né, que se vai desenvolver a vida independente, é a gemiparidade. Reprodução sexuada, gente. Os indivíduos eles podem ser de dois tipos, tá? Então, aqueles indivíduos que têm os dois sexos no mesmo corpo, aqui eu trouxe para vocês o exemplo do caramujo e da minhoca, tem os mesmos, tem a parte masculina e feminina no mesmo corpo, e tem os indivíduos dioicos, em que tem o macho com a sua, com um sexo e a fêmea com outro sexo, né? Monóicos e dioicos nesse caso. O caso do monóico é aquele que a gente chama de hermafrodita, só lembrando desse detalhe da outra aula também. Os monóicos, né, representando aqui e os dioicos representando na segunda imagem. Muito bem. Quanto aos tipos de fecundação, então podem ser de dois tipos, né, considerando ali aquela fecundação interna, onde o macho coloca seus gametas dentro do corpo da fêmea, né, no caso da reprodução de fecundação interna, ou no caso de reprodução com fecundação externa, macho e fêmea jogam no ambiente os gametas e esses gametas vão se fundir lá no ambiente, desenvolvendo ali os zigotos e tudo mais, tá? Mas também pode acontecer na forma de autofecundação. Então vamos ver o exemplo da minhoca, vamos colocar aqui primeiro da planta, né? Essa planta aqui teria a parte masculina e feminina no mesmo organismo, né? E o que acontece? Autofecundação, ou seja, ele próprio produz o gameta masculino que vai fecundar o feminino dentro do mesmo corpo. Ou fecundação cruzada. Então, a fecundação cruzada é a maioria dos animais e tudo mais, porém aqui nesse caso da minhoca, que ela tem os dois sexos, ou seja, ela é monóica, ela é hermafrodita, ela em si, por si só, ela não consegue fazer autofecundação. Então, o que ela precisa? Que uma minhoca com os dois sexos se acople com uma outra minhoca com os dois sexos e as duas se fecundem reciprocamente. Então, isso aí é o que a gente vai chamar de fecundação do tipo cruzada. Beleza? Com relação à fecundação e o desenvolvimento. Após fecundado o espermatozoide no óvulo, a maioria, assim, quase sempre, né? Um espermatozoide para um óvulo apenas, né? Ele vai fecundar e aí vai formar o zigoto. Quando ocorre desenvolvimento direto, a forma do animal pequeno até a fase adulta, ele praticamente não se altera, ou seja, não tem modificações extremas nessa parte. Agora, quando ocorre desenvolvimento indireto, o que acontece? As chamadas metamorfoses, fase de larva, fase de pupa, fase adulta, então ele vai se modificando conforme a fase da vida, né? Desenvolvimento direto sem modificações extremas, desenvolvimento indireto com as metamorfoses, com modificações bastante sérias na forma do indivíduo. Exercícios. Em relação aos tipos de reprodução assexuada existentes nos seres vivos, assinale agora a incorreta. Letra A. Reprodução por partenogênese ocorre quando a troca de gametas entre indivíduos de uma mesma espécie produzindo um novo ser vivo. Letra B. Reprodução por brotamento ocorre quando a formação de brotos em várias áreas do corpo, cada broto vai formar um novo ser vivo. Continua aqui. Letra C. Reprodução por fragmentação ocorre quando partes de um ser vivo se soltam e originam novos seres vivos. Letra D. Reprodução por bipartição ocorre quando uma célula se divide em duas ou mais células. E letra E. Reprodução por esporulação ocorre pela liberação da célula especializada, conhecida como esporo. Um pouquinho mais difícil essa questão, tempinho para vocês resolverem.
Isso aí, então, pessoal. Um monte de informação, um monte de conceitos aqui. A resposta certa é letra A. Vamos entender por que é a letra A, né? Nessas três primeiras aqui, nessas três últimas, né, C, D e E, estão corretos os conceitos. Mas vamos ver lá na letra A, por que ela é incorreta, né? Está dizendo que a reprodução por partenogênese ocorre quando há troca de gametas. Então já matou aí. Partenogênese, né, não é a troca de gametas, é quando o óvulo não é fecundado e desenvolve o indivíduo haploide. Portanto, por isso a incorreta, vejam bem, como estava perguntando, a incorreta é a letra A. Beleza? Então vamos para a próxima aqui, seguindo. Gametogênese, pessoal. A gametogênese, ela é dividida em dois processos, o masculino e o feminino, vamos dizer assim. O masculino é a espermatogênese, onde que ela vai acontecer? Nas glândulas chamadas testículos, né? E o que ela vai produzir? No final de todo o processo, vai formar os espermatozoides. Claro, nós vimos que tem várias etapas em tudo isso, né? Vários processos de meiose acontecendo, né? E tudo mais. E a ovulogênese, ou ovogênese, tanto faz, vai produzir os óvulos, ou os ovócitos, né? Nos ovários. Existem diferenças fundamentais entre um e outro. A gente já viu isso também. Vamos voltar um pouquinho aqui. No caso da espermatogênese, ela acontece na idade da puberdade em diante, né? Até a idade adulta, ela vai formar, durante o dia, vai formar vários espermatozoides, vão morrer espermatozoides e vai continuar esse processo sempre. Na mulher é todo aquele processo bem mais lento, que ele já começa lá na vida embrionária, que ela sofre uma primeira meiose, aí fica estacionado, aí vai, a cada mês, quando a menina entra no seu período de ciclo menstrual, ela vai amadurecendo um óvulo, né? Um ovócito, vai formando ali o corpúsculo polar, os corpúsculos polares morrem, o óvulo continua vivo, se for fecundado, ele continua a reprodução, se não for fecundado, o que vai acontecer? A menina vai liberar junto, né, com sangue, né, do útero, vai liberar isso aqui na forma de menstruação. Exercício. Analisando o processo de gametogênese em mamíferos, é correto afirmar, afirmativa 01, o gameta feminino é uma célula grande e imóvel cujo citoplasma aumenta muito durante o processo de formação. 02. Na formação dos espermatozoides, ocorre uma etapa de diferenciação celular após a divisão meiótica. Afirmativa 04. Após a divisão meiótica de cada ovogônia, originam-se 4 ovócitos idênticos. 08. O processo de ovulogênese ocorre em etapas, permanecendo os ovócitos 1 em estágio inicial da meiose durante grande parte da vida da mulher. De cada espermatogônia que se inicia o processo de espermatogênese, formam-se 8 espermatozoides. 32. Espermatogônias e espermátides são células haploides resultantes de etapas do processo de espermatogênese. E 64. O número diploide característico da espécie só é reconstituído no momento da fecundação, quando se forma o zigoto. Essa dá um pouquinho de nó na cabeça, que é um monte de informação, você tem que raciocinar bastante. Então, dou um tempinho para vocês copiem a questão, tentam fazer e a gente já volta.
Beleza, pessoal. Então, preparei aqui um outro campo assim para nós vermos as afirmativas, né? Estudar cada uma delas. Basicamente, esse tipo de questão, né, de somatória, ela substitui o A, o B, C, né? E nesse caso aqui, basicamente, era como se fosse marcar um verdadeiro e falso. Aqui é para colocar nas afirmativas verdadeiras. Muito bem. O gameta feminino é uma célula grande e imóvel cujo citoplasma aumenta muito durante o processo de formação. Verdadeira. Na formação dos espermatozoides ocorre uma etapa de diferenciação celular após a divisão meiótica. Verdadeira também. Após 0,4, após a divisão meiótica de cada ovogônia, originam-se 4 ovócitos idênticos. Essa não vai marcar, falsa. Beleza, 0,8. O processo de ovulogênese ocorre em 2 etapas, permanecendo os ovócitos 1 em estágio inicial da meiose durante grande parte da vida da mulher. Verdadeiro. De cada espermatogônia e que inicia o processo de espermatogênese, formam 8 espermatozoides. Falso. Opa, perdão. São 4 espermatozoides que são formados. 32. Espermatogônias e espermátides são células haploides resultantes de etapas do processo de espermatogênese. Também não. 64. Opa, perdão. O número diploide característico da espécie só é reconstituído no momento da fecundação quando se forma o zigoto. Já marcou ali como verdadeiro. Somatória, daí você pega todas as corretas que você marcou, faz a somatória, deu 75. Você não pode errar na soma. Você acertou todas as respostas ali nos conhecimentos dentro da biologia. Você não pode errar na matemática. Um quiz agora, gente. Assinale V ou F, né, verdadeiro ou falso, para afirmações relacionadas à gametogênese no ser humano. Em homens e mulheres, a gametogênese tem início na puberdade? Próxima. Em homens, a gametogênese ocorre nos testículos? Em mulheres, a gametogênese produz 4 células haploides funcionais por mês? E a próxima, em homens e mulheres, são produzidos gametas haploides. Deixo um tempinho para vocês responderem.
Vamos ver se vocês acertaram então. Homens e mulheres, gametogênese tem início na puberdade. Falso, por quê? Porque no homem, ele sim tem início na puberdade. Na mulher, ele tem início já na fase ainda embrionária, né? Em homens, a gametogênese ocorre no testículo. Verdadeiro, ok? Em mulheres, a gametogênese produz 4 células haploides funcionais por mês. Falso. Em homens e mulheres são produzidos gametas haploides. Verdadeiro, ok? São células N. Divisão celular, meiose. O que é a meiose, gente? É a divisão celular que ocorre com a finalidade de produzir gametas. É caracterizado pela formação de 4 células filhas com a metade do número de cromossomos da célula mãe. São uma célula diploide dá origem a 4 células haploides. A meiose ela pode ser de 3 tipos, que tem aquela questão complexa, né, dos 3 tipos de ciclos da meiose. A meiose gamética é aquela que acontece nos animais em geral, de um modo geral, né, em que é formado um indivíduo diploide, forma gametas haploides, esses gametas se fundem, formando um novo indivíduo diploide. Na zigótica é um pouquinho diferente. O indivíduo adulto é haploide, tá? Ele não vai produzir gametas aí por meiose, senão vai reduzir mais ainda o número de cromossomos. Ele vai produzir gametas por mitose, vai produzir esses gametas, também vão ser haploides, aí sim, aí vai haver a fecundação, formar um novo indivíduo e esse indivíduo depois vai sofrer meiose, produzindo células haploides na sua estrutura. E a meiose espórica é aquela que o indivíduo tem 2 fases. Tem a fase do gametófito, em que o gametófito produz gametas haploides, e a fase do esporófito, que produz esporos. Então, as duas são ciclos, né, que elas se alternam entre si, né? A gente chama também de alternância de gerações. Quiz número 3. Considerando os nomes especiais referente aos ciclos da meiose gamética, zigótica e espórica, que vimos na aula, os seres humanos apresentam um ciclo chamado de, já vou dando um adiantamento para vocês, a nossa é meiose gamética, mas eles estão perguntando o nome especial para isso aqui. Beleza? Vamos ver?
Muito bem, gente. Nome especial da nossa meiose, né, no caso do ser humano, da meiose gamética é ciclo haplobionte diplonte. O que vimos na aula de hoje, minha gente? A reprodução pode ser sexuada ou assexuada. Na sexuada tem a fusão do gameta masculino com o feminino, espermatozoide e óvulo, nesse caso, né? E a assexuada, tem vários tipos, mas coloquei aqui para exemplificar, a bipartição, onde uma célula vai dar origem a duas com o mesmo material genético, sem variabilidade, sem nada. O processo de formação de gametas na reprodução sexuada chama-se gametogênese e pode ser de dois tipos. A espermatogênese, no caso masculino, e a ovogênese, no caso feminino, com suas especificidades. E a meiose é o processo de produzir células haploides e pode acontecer sob os meios de meiose gamética, meiose zigótica e meiose espórica. Pessoal, tem muito nome complexo e caso você tenha dúvida, você pode voltar lá no YouTube, rever a aula e também consultar o seu professor pela plataforma do Google Classroom, lá no mural, você pode perguntar para ele, pode tirar dúvidas e esclarecer bem esse ponto, tá? São assuntos extremamente importantes aí para vestibular, para Enem, para qualquer coisa que venha aí pela frente. Beleza, pessoal? Muito obrigado mais uma vez e até mais.